Pessoal, boa tarde. Bora fazer umas questões aqui da temática da Administração Pública Federal, né? O item 5.1, princípios constitucionais e normas que regem a administração pública, do artigo 37 e 41. Começando aqui pelos princípios. São essas três questões aqui que o César Gran Rio tem, vamos dar uma olhada nelas. Tendo em vista o disposto na Constituição Federal sobre a Administração Pública e seus servidores, a alternativa é incorreta. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, certo? O prazo de validade para o concurso público é de até 3 anos prorrogar por mais 2. Não, é 2, né? É até 2, né? Até 2 anos prorrogar pelo igual valor, né? Se é 1 ano, prorroga por mais 1. Se é 2, prorroga por 2. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Associação sindical não pode se for polícia, né? A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Parece correto. Os cargos, empregos e função pública são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então será que é esse aqui o errado? Ah, meu Deus, eu falei aqui que está errado e não marquei. Verdade. Viajei. Constituição aqui para ver isso, mas olha, acho que está certo o raciocínio. Até 2 anos prorrogar uma vez por igual período. Tinha uma mosca aqui enorme. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que é o LIMP, né? Referente a esse assunto, analise os itens a seguir. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de prova de título será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Sim. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, certo? A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão, certo? Olha lá, né? Maria, prefeita, tem a intenção de contratar o serviço de Cláudio, profissional muito competente na área de contabilidade e gestão de pessoas, para chefiar um departamento específico. A assessoria indicou que, para a efetivação da contratação de Cláudio, em perfeita obediência à Constituição Federal, Cláudio deveria ocupar um cargo de comissão ou uma função de confiança ou para provimento efetivo. Uma função de confiança não pode. Um emprego público a partir de contrato de trabalho temporário tem que ser empresas, né? Sociedade de economia mista e tal. Um cargo em comissão pode ser. Um cargo em comissão, uma função de confiança, cargo em comissão.
relação à administração pública, assinale a alternativa incorreta. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem aqui estabelecido, assim como estrangeiros na forma da lei. Correto. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Isso tem uma menos errada, né? O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por qual período, certo? Durante o prazo prorrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de prova ou de prova de título será convocado com prioridade sobre novos concursados. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Errado é esse aqui, então. Durante o prazo prorrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas de título será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Ixi, tá errado é isso aí, cargo ou emprego na carreira. Ressalvadas as nomeações para cargo e comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Durante o prazo improrrogável. Ah, meu Deus, durante o prazo prorrogável. Falta de atenção é complica. Sobre as disposições constitucionais para ingresso e saída do serviço público, assinale a alternativa correta. Ressalvadas nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de prova de título, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. O concurso público deve ser utilizado quando necessário diante das circunstâncias. O prazo de validade do concurso público será até 3 anos, não. Em todo e qualquer caso, será necessária a prévia aprovação do concurso público para ingresso no serviço público. O servidor público estável pode ser exonerado por discricionariedade de seu superior. Nada a ver, né? Aí, qual que é o erro que está na... Realmente a correta é só isso aqui mesmo. Não tem outra que parece estar correta, não. Não entendi o que quer dizer. É de dois... É de até 2 anos, prorrogável por igual período. Alguns casos não necessitam, como, por exemplo, cargo comissionado. O servidor não pode ser exonerado. O que eu explicaria sobre a letra, sobre a alternativa B? A prévia aprovação em concurso público é a regra para ingresso no serviço público. A mistura em cargo ou emprego público depende de aprovação. Ali está falando. Não está falando de onde vai entrar, está falando que o concurso público deve ser utilizado quando necessário diante das circunstâncias. Se for para cargo comissionado, não vai ser usado o concurso público, não está falando de serviço público ali, nem nada. Não está especificando, por isso que eu fiquei em dúvida isso aqui. Sobre o capítulo da administração pública na CF 88, assinale a alternativa incorreta. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda de função pública, a indisponibilidade dos bens
e o ressarcimento é o erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parece certo, depois a gente analisa com mais detalhe. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, a ser assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo somente. Contra o responsável não pode, né? No caso de direito, acho que tanto direito público quanto direito privado não pode contra o responsável, né? É só contra a instituição. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante do cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas, correto? É vedada a participação simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Com base nas disposições constitucionais aplicáveis à administração pública sobre a acumulação remunerada de cargo público, assinar a alternativa correta. Independentemente da compatibilidade de horário, será possível não. Então, em regra, admite-se a acumulação remunerada de cargo público desde que haja compatibilidade de horários. Não é qualquer cargo, né? Se houver compatibilidade de horário, admite-se a acumulação de cargos administrativos, não. A proibição de acumulação estende-se a emprego e funções e abrange autarquias, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista. Correta, né? Parece essa aqui. Ué. Então, qualquer entidade da administração direta ou indireta é proibida? Não entendi, então, quando o professor falou disso. Entendi, foi outra coisa. Dois cargos de professor, um cargo de professor por técnico científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde. Ah, privativo, né? Você pode ter dois cargos de professor, desde que seja um professor lá de ensino fundamental, médios e ensino fundamental, médio e esqueci o nome do outro. Um cargo de professor com outro técnico ou científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde. Um dia agora.
aplicada aos estudos para o CNU. Já teve questão disso? Ah, tá, é feita pela GRAM. Marina, diariamente lê a Constituição Federal do começo ao fim. Ela estuda por simulados e se deparou com 5 assertivas em uma questão, estando apenas uma correta. Considerando que Marina tem grande conhecimento sobre a Constituição. Meu Deus, que questão nada a ver. Fundações de confiança não são necessariamente exercidas por servidor de cargo efetivo. Funções de confiança é. Indica que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não são computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Não são computados nem acumulados? Computados eu acho que são, né? Que indicava que o servidor público investido no mandato de prefeito não é afastado do cargo, emprego ou função. Que indica que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Que indicava que o prazo de validade do concurso público era até 2 anos, prorrogável 2 vezes por igual período. Não, uma vez só, né? Não tô lembrando isso aqui, ó. Pode ser que seja ela correta, não? Tá bom. Que eu até tenho aqui, né? Servidor. Vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e Poder Judiciário podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Então não pode ser superior, né? Deve ter alguma tabelinha, alguma coisa aqui para entender de forma fácil. Colocar. Opa. Agora deixa eu ver aqui. Teto, né? Não são computados nem acumulados. Eu sei que o subsídio é parcela única, né? Mas eu não tô achando, parece que eu não abordou isso. Acho que isso aqui tá mais pro Lei 8.190, né? É, vencimento dos cargos. Teto, falou isso muito de teto, né? A discriminação regional não pode ser o subsídio mensal dos ministros. Estados e municípios, limites variam de acordo com o subsídio do prefeito, governador, deputado
e desembargador. Remuneração, subsídios ocupantes, cargos, funções e emprego público não poderão exceder o subsídio mensal do ministro do STF, que é o executivo, né? Não, SPF não é executivo, é judiciário, né? Nos municípios, o limite é, é o subsídio do prefeito. Nos estados e no Distrito Federal, o limite é o subsídio mensal do governador, no âmbito do Poder Executivo. O subsídio dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos embargadores no Tribunal da Justiça, limitado a 90,25% do subsídio dos ministros do STF, no âmbito do Poder Judiciário. O teto de remuneração são os membros do Ministério Público, procuradores, defensores públicos, advogados públicos do Estado, Distrito Federal e município. O desembargador não encaixa, né? Apesar de ter sido feito para ele, né? Não encaixa. Deputado federal e senador ganha 100% do ministro do STF, deputado estadual ou distrital ganha até 75% do que ganha os federal e o senador. Porém, precisa de lei para isso. Já o vereador ganha no máximo 20 a 75% do que ganha o deputado estadual e distrital, conforme o tamanho da população, e precisa de lei específica para isso. Então, vai de 20 a 75%. Porém, não pode haver vinculação automática, né? Se aumentou de um, vai aumentar deles também. Para o STF, os 90,25 também vale para os procuradores do Estado, Distrito Federal e municípios, ou seja, vai ganhar mais que o prefeito. Ah, tá. Os procuradores do Estado, Distrito Federal e municípios vão ganhar mais que os prefeitos do município. Não vai ficar restrito ao teto do prefeito, né? Vou pensar aqui, né? Com relação à administração pública, na alternativa incorreta, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidor de carreira nos casos, condições e percentuais mínimas previstas em lei, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Não, carga efetiva, função de confiança que é isso, né? Cargo comissão não. Não é direção, chefia e assessoramento só não, é? Pode ser, né? É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em decreto. Não, é em lei, né? Isso aqui que tá errado. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência, definirá os critérios de sua admissão e a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A Constituição de um determinado Estado da Federação foi emenda para acrescentar artigo dispondo que é vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas.
Além de reproduzir o entendimento simulado com efeito vinculante, a Carta Estadual estabeleceu, no mesmo dispositivo, parágrafo único que determinou a proibição do servidor público de servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente até segundo grau civil. Diante desses preceitos, a prática do nepotismo na esfera estadual é combatida com a aplicação do entendimento simulado nos casos de nomeação para cargo público de natureza política. É coibida a partir da edição de lei formal que reproduz o conteúdo da súmula vinculante número 13 do STF. Não é caracterizado na hipótese de nomeação para cargo em comissão ou função gratificada de parente até segundo grau das autoridades estaduais, de acordo com a jurisprudência predominante do STF. Não pode alcançar os servidores admitidos mediante prévia aprovação em concurso público ocupante de cargo de provimento efetivo. Certo? Deve ser proibido por previsão expressa nas constituições de cada unidade federativa. Rapaz, que questãozinha complicada, né? Ainda bem que eu lembrei daquilo ali. E sim por competência, né? Paulo, após aprovação em concurso público, foi nomeado e empossado no cargo efetivo para o cargo público de provimento efetivo no âmbito do Ministério da Cultura. Considerando essa situação, assinala a alternativa correta. Após 2 anos de exercício e aprovado em avaliação especial de desempenho por comissão constituída para essa finalidade, adquirirá estabilidade, mas poderá ser demitido após sentença judicial independente. Ah, nada a ver. Após 3 anos de exercício, independente da avaliação, adquirirá estabilidade. Não, a avaliação era a parte subjetiva, né? Após 2 anos de exercício, aprovado em avaliação especial de desempenho por comissão constituída pela unidade, adquirirá estabilidade, mas poderá ser demitido mediante processo administrativo, segurado ampla defesa. É que ele não tá, só que ele não falou em qual lei, né? É ministério, né? É federal, né? Aí vai ser a Constituição, né? Porque acho que, não me engano, se eu não me engano, na lei 8.112, ela fala 2 anos, né? Após 3 anos de efetivo exercício e aprovada a avaliação de desempenho por comissão constituída para essa finalidade, adquirirá estabilidade, mas poderá ser demitido mediante processo administrativo segurado ampla defesa. Mesma coisa da C, né? Só mudou a data, né? Sobre os servidores públicos na Constituição de 88, assinala a alternativa incorreta. Para a Constituição Federal de 88, é servidor público toda pessoa que presta serviço com vínculo empregatício à administração pública, direta, autárquica e fundacional. Não, né? Tem o empregado, é servidor, né? Tem direta, autárquica que é indireta e fundacional. Incorreta. A conceituação ampla acolhe agentes políticos, militares e servidores propriamente ditos. Estão todos obrigatoriamente imantados pela finalidade pública que norteia o agir estatal. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos a pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.
A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo indeterminado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Qual que é incorreto? A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo indeterminado. Eu entendo que pode contratar, mas agora eu não estou sabendo se é por lei, né? A D está correta. A C eu não sei nem do que está falando. A B, a conceituação ampla acolhe agente político, situação ampla de servidor público, agentes políticos, militares e servidores, propriamente isso. Como é que eu vou saber se a conceituação ampla acolhe isso ou não? Para a Constituição de 18, é servidor público toda pessoa que presta serviço com vínculo empregatício à administração. Não, não é, né? Ou é? Não é lei, a alternativa E, é por isso está incorreto? A lei estabelecerá os casos de contração por tempo. Ah, por tempo indeterminado de novo, deixei passar. O ortopedista, exercendo suas atividades em determinado município com horário livre, resolveu realizar concurso para ocupar cargo no Estado. Após a aprovação do certame, ele passa a exercer atividade nos dois órgãos, municipal e estadual, ocupando cargo de médico. Em determinado momento, o serviço de medicina do Estado passa por uma troca de chefia. Esse novo chefe exige que o ortopedista modifique seus dias de plantão para melhor atender ao interesse público. Ocorre que os dias indicados coincidem com os realizados no município. O ortopedista, então, requer que seus dias de plantão sejam mantidos para poder exercer seu direito de acumulação de cargos. Nos termos da Constituição, a acumulação, quando prevista, é possível desde que haja compatibilidade de horários, né? Não perguntou nada com nada. Você quer fazer uma pergunta muito difícil. Porque se ele perguntasse se ele pode acumular, eu ia ficar em dúvida, porque a hora falou que o servidor não pode, né? Horários. Tinha um negocinho que não podia ali, né? Quer ver? Vamos até voltar lá. É, proibição de acumulação remunerada estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações e empresas públicas. Sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedade controlada direta ou indiretamente pelo poder público. Então não. Empregos e funções, sim, seja autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, pode então, né? Que é tipo estadual aqui, né? Que ele tá falando. Beleza, quanto tempo que deu?
Vou abrir uma outra gravação aqui.